Olá pessoal, boa noite. Estou vindo aqui hoje para a live da semana e a gente vai trazer hoje um assunto muito relevante. O assunto de hoje vai ser mentalidade, fé e mudança de hábito. Em especial, uma convidada que também passou por todo esse processo. Enviei o convite para você, Luzene. Vê agora quando você aceitar aí, vamos ver se a gente vai conseguir. É a terceira vez que a gente está entrando, pessoal, hoje à noite aqui para fazer a live. E acontece de ficar mudo, às vezes o mudo ou a gente não vê a outra pessoa. Então, é a terceira vez que a gente está entrando agora. Obrigada às pessoas que estão chegando aqui na live. Roberto, Luzene, Dr. Roberto Vita Plena. Prazer ter você aqui, amigo. Quanto tempo? Estou bastante gripada hoje, pessoal. Desculpem a voz. E, mas a gente não vai se deixar segurar aí, né, por uma gripezinha. Vamos tocar o barco. Vamos fazer a live mesmo sem a gente ter uma voz muito boa e a gente vai aí mesclando os nossos conhecimentos aqui, eu e a Luzene. Enviei o convite, Luzene, para você. E agora nós vamos fazer a live, mesmo que a gente não esteja nos vendo uma a outra. Vamos ver se agora vai dar certo. Oi, e agora, estás me vendo? Não, tô não. Tá, e aí Sei. fica um É, quadradinho escuro em cima, né? isso. E você Tá. está se vendo. Você está se Estou vendo. me vendo, estou me vendo, mas não vejo você nada, imagem nenhuma. Tá. E o pessoal que está aí nos assistindo, está vendo a nós duas aí? Poderiam fazer um joinha aqui na tela para a gente saber se a gente pode continuar aqui com a live. Que aí, se vocês estão nos vendo, a gente vai continuar com a live, porque depois o vídeo provavelmente a gente vai aparecer nós duas no vídeo também. Deixa o joinha aí na tela quem está aí. Ó, a Ieda falou que sim, que ela está vendo nós duas. Ai, que bom. Então a gente vai tocar a live, né, Luzene? O que você acha? Eu acho que a gente tem que tocar É, 3 vezes porque insistindo, né? Eu acho que é alguma coisa. Vamos levando. A e minha conexão. é, às vezes tá ruim o áudio, mas eu penso assim, ó, se o áudio tá ruim, a gente não consegue passar a nossa mensagem. Mas se a imagem às vezes tá ruim e o áudio tá bom, a nossa mensagem a gente consegue passar. E é esse o nosso interesse, né? E depois o vídeo vai ficar normal, porque já fiz lives assim e aconteceu isso também, depois o vídeo tá normal. Então Então, tá. vamos tocar aí. E eu já estava falando um pouquinho sobre nós, né? Que nós duas somos pacientes oncológicas e a gente está aqui para trocar, para compartilhar, né? E trocar experiências e também trazer experiências que a gente teve durante a nossa vivência, a nossa trajetória, que a gente passou pelo diagnóstico e pela superação do câncer, mas que a gente também quer falar muito hoje sobre a importância de se ter uma mentalidade forte para que a gente consiga fortalecer a nossa fé, através da nossa fé fortalecer a nossa alma, nosso espírito, através de bons hábitos, né, de novos hábitos, a gente conseguir um novo estilo, um bom estilo de vida, né? Então, tudo isso a gente vai falar hoje à noite aqui. Então, se apresente aí, Luzene, e vamos tocando ficha aí. Vamos embora, vamos trocar experiências, né? A gente que entrou nessa estatística, eu sou a Luzeni, eu moro em Brasília, e em 2017 eu fui diagnosticada, né, com câncer de mama, o luminal B, né, que é aquele responsivo ao hormônio, e foi assim, um momento muito difícil. Eu estava assim bem no auge da minha vida mesmo, assim bem produtiva, trabalhando, estudando, né? Já havia concluído meu curso, né, de faculdade, e tal, mas já
Estava fazendo outras formações para melhorar um pouco lá no meu trabalho, né, no cargo que exerço dentro da função, que eu trabalho na área da saúde, na enfermagem. E aí foi assim, aquele momento que você para assim, nossa, eu cuido de paciente, né? E agora eu preciso ser cuidado. Então muda totalmente ali a forma, né, de ser, da gente ver, né, como que é a doença em si, na verdade, né? Quando você passa pela experiência, é outro universo, é uma outra, sabe, assim, outra vibe, né? Como falam por aí. E aí, quando você me convidou, a gente já se conhece, né, Fátima, de algumas, Uhum. assim, redes. Se conhece, assim, virtualmente, né? Algumas redes, Sim. Câncer com Leveza, né? Apoio Ecológico da RAI, né? Agora que eu entrei. E esses grupos de apoio têm nos ajudado muito, né? Ajuda bastante o paciente. Então, como você falou aqui, sobre a mente, né? A gente falar sobre aqui um pouquinho sobre a fé, mentalidade e mudanças de hábito, né? E a mente, ela tem esse poder extraordinário, né? De nos fazer mudar, né? O foco daquilo que a gente está vivendo, daquela crise, daquela notícia que nos abala, que nos deixa, assim, totalmente desestruturado. E eu sempre fui uma mulher de fé, sabe, Fátima? Sempre exerci a fé, sempre procurei estar bem conectada com o sagrado que é Deus para mim, né? Jesus Cristo. Uhum. Uhum. E eu sempre estava envolvida em atividades dentro de igrejas, né, instituições religiosas e tal, mas depois eu fui me libertando, né, da religiosidade, fui desenvolvendo a espiritualidade, desenvolvendo essa consciência, né, ainda na adolescência, e fui ajudando também outras pessoas. E quando eu fui diagnosticada, né, em 2017, eu falei, bom, então agora eu vou me conectar mais ainda, né, com este Criador que me fez, que me colocou aqui sobre esta terra, porque algum objetivo ele tem tudo isso, né? Então isso foi de fundamental importância para mim, porque mudou totalmente o rumo do tratamento, né? Então, quando a nossa mente está fortificada, fortalecida, positiva, né? Quando o nosso cérebro, a gente coloca ele para trabalhar, né, as capacidades que ele tem para nos favorecer, então se torna bem mais fácil você conduzir, né? Tanto é que quando eu fui para a primeira consulta, o meu oncologista ele perguntou se eu cria, né, tinha algum tipo de fé, se eu cria em algum ser, né, sobrenatural aí. E eu falei, sim, Uhum. eu sou cristã, acredito, né, no Criador, num ser supremo, né, numa força maior que é Deus, que é o Criador de tudo, né, que eu creio do universo. Então ele falou, e é muito importante, Luzeni, você ter esse tipo de consciência, porque ajuda muito, sabe, nos resultados. Né, Fatinha? Você sabe disso, né? Com certeza. Ajuda muito nos resultados do tratamento e foi muito bom, porque eu comecei a me conectar mais com Deus e comecei e levei o tratamento com muita leveza, né? Eu fiz 33 sessões de rádio, fiz 16 químio. Primeiro eu fiz a cirurgia, que foi a quadrantectomia, né? E depois fui para quimioterapia, que é aquele terror que todo mundo fala, né? Que realmente não é fácil, né, Fátima? Não é, a Verdade. gente, meu Deus do céu, será que vai dar, que eu vou dar conta algo novo que eu nunca tinha, né, vivenciado no meu organismo? E realmente assim, aí eu fui, sabe, buscando conhecimento, buscando entender o que estava se passando comigo e conectando com Deus. E a mente sempre vinha aquele momentinho assim, ai gente, será que, né, vai dar tudo certo? Será que eu vou morrer? Vai vir aqueles momentos de incerteza, da negatividade que muitos de nós passamos, é normal depois de um diagnóstico, né, desse, mas logo você retoma, né? Você fala, não, mas eu vou ter que me posicionar aqui de outra maneira, de outra forma, porque eu tenho que exercer aquilo que eu creio, eu tenho que exercer a palavra que, né, foi inserida no meu coração desde pequenininha, e eu tenho que fazer com que estes frutos venham a frutificar nesse momento, né, de deserto.
que é um deserto, né? Muitas vezes, quando você descobre, porque eu vejo, assim, histórias de meninas de pacientes oncológicas, né? Que são abandonadas, né? Pela família, Hum. pelo esposo, muitas vezes. Então, elas passam por esse deserto, muitas, eu conheço muitas também, assim, nesses grupos que a gente participa, que é maravilhoso, esses grupos de acolhimento que nos dá uma base, né, muito importante. E eu vejo muitas pacientes, né? Eu falo meninas porque lá no grupo a gente se denomina assim, meninas, a gente se torna amigas, irmãs, né, de jornada. Mas as pacientes oncológicas, na verdade. Então, muitas passam por esse momento tão, assim, de, como eu falei, assim, de solidão, né, muitas vezes. E aí Deus, ele entra, sabe, Fátima, nesse contexto, mudando esse campo, né, da nossa mente, trazendo essa autoafirmação para nós, né, mudando os pensamentos ruins, pensamentos assim né, de quase morte, de que não vai acontecer isso. E graças à ciência, aos estudos, né, que está acontecendo, o câncer já não é mais aquela sentença, né? De você receber o diagnóstico e já ficar desesperada, porque há 30 anos atrás era sentença, né? Na verdade era, porque não se tinha tanto conhecimento, ainda não tinha tantas, né, assim, tecnologias, medicamentos voltados para dar, né, essa sobrevida, né? Eu não gosto de falar essa palavra, não, mas é o que falam aí, mas essa expectativa, esse aumento da expectativa, né, de vida. E a nossa mente, ela tem uma força muito grande, né? Quando você acorda aquele dia que você foi para a quimioterapia, no dia seguinte, os 2 dias seguintes, que começa realmente a fazer os efeitos adversos, comigo era assim, 2 dias, 3 dias depois, que Uhum. aí o corpo começava já a dar, né, sinais de fraqueza, sinais, né, já de reações da droga, né, na corrente sanguínea. Então, naquele momento, sabe, assim, eu me aproximava de Deus mais ainda e falava assim, eu me fortaleça. Deus, eu preciso de ti. O meu organismo foi feito para a tua honra, para a tua glória, e eu preciso passar por esse período com assim, fortalecida, né, para poder encarar depois a próxima semana, porque era semanal, né, as primeiras. E assim foi feito, e graças a Deus deu tudo certo, né, no final. Fomos depois para a rádio, depois terminamos o tratamento, passamos para outro período que foi o bloqueio hormonal, né, que é a hormonioterapia. E estamos aqui agora, né? Depois de tudo, e tudo isso que aconteceu, né, Fátima, com a mentalidade, com a fé exercida, porque a fé é o firme fundamento, como diz a palavra, daquilo que não se vê, mas daquilo que a gente espera. E eu olhava para frente em 2017 e eu me via aqui no ano de 2024. Sabe? Em 2017 eu falava, não, eu vou sair dessa em 2018, 19, 20, eu vou chegar em 2025, eu começava a estabelecer metas para mim. E eu me via curada, restaurada, retomando todas as minhas atividades, né, laborais, minhas atividades de casa, minhas atividades também lá no contexto, né, da instituição que eu também trabalho como voluntária. E aí eu me via, porque sempre vinha aquela voz na minha mente, no meu coração, esse lugar que você está hoje eu já estive, né? E no seu futuro também eu já estive, já andei por lá. Então não tenha medo, né? Então aquela voz interior sempre falava comigo, não tenha medo, né? Eu estou aqui com você, eu estou pegando aqui na sua mão, estou te conduzindo, né? E isso foi assim, de vital importância para que eu pudesse concluir todo os ciclos, né? Dos protocolos que foram feitos. E como você falou da mudança de hábitos, né? A gente tem esse diagnóstico, não sei, né, Tatiana, com vocês foi assim, mas comigo eu tive, assim, que ressignificar muita coisa,
sabe? Tive que analisar, olhar para trás, quem era a Luzeni do passado, quem é essa Luzeni de hoje, que, né, que estava fazendo aquele tratamento, e o que eu precisava mudar. Eu vi que tinha muita coisa errada na minha vida, sabe? Hábitos que eu fazia no automático que eu nem percebia, sabe? De acordar cedo, de levantar, tomar meu banho, escovar meus dentes para o trabalho e não parar para fazer a minha refeição principal, que era o café da manhã, né? Muitas vezes eu trabalhava somente com um cafezinho preto e quando eu ia olhar o horário já era a hora do almoço, né? E naquela correria, que eu trabalhava em emergência, no Hospital Grande em Brasília, e aí quando você... Aí eu ia lá para o refeitório, rapidinho, comia aquela comida, engolia rápido, para subir novamente, para dar conta das minhas atividades, né? E assim o dia passava-se e eu não me alimentava, eu não me exercitava direito, né? E esse eu creio que foi o gatilho para que esse câncer viesse, né, se manifestar da forma que ele veio. Ainda bem que ele chegou assim de uma forma bem branda, foi bem no início, né? Deu para contornar tudo e deu para me ressignificar. E muitas pessoas às vezes falam, mas né, com tantas pessoas no mundo, né? Por que eu fui entrar nessa estatística, né, do câncer? Por que eu fui uma das escolhidas? Porque às vezes era isso, né, que a gente precisava passar. Era isso que eu, né, no meu caso, eu, você, a gente precisava mudar algumas fases, né, e práticas da nossa vida que não estavam, alguns ciclos da nossa vida que não estava de acordo com aquilo que a vida espera da gente, né? Porque não é tudo, não é só trabalho, não é só correria, a gente tem que ter a nossa pausa de descanso, tem que ter a nossa pausa para cuidar, né, do nosso corpo, para cuidar da nossa mente, né, para fazer as nossas meditações, para procurar esse combustível, né, que nos leva para frente, que não é somente a motivação do material, de trabalhar para adquirir coisas, adquirir bens, né? Nós somos muito mais que isso, né? Nós somos compostos de corpo, de alma e de espírito. E essas três, como é que eu poderia falar, modalidades da nossa vida, elas têm que estar coesas, né? Elas têm que estar conectadas, porque se não for assim, a gente vai parar, de uma forma ou de outra a gente para, né? O organismo vai dar um sinal e ele vai falar, opa, para aí um pouco, né? Porque senão vai dar né, uma pane aqui e o negócio não vai ficar bom para você. E na verdade, essa pane, antes de dar essa pane, a gente tem vários e vários sinais, né? Pelo menos comigo foi assim, e eu creio que com a maioria das pessoas que foram diagnosticadas com câncer, depois que a gente passa por tudo que a gente passou, a gente percebe o quanto a gente já tinha sido avisado. E o Sim. quanto que esses sinais, eles passaram despercebidos, tanto pelo nosso emocional, como pelo nosso corpo e também pela nossa mente, né? Porque a gente muitas vezes não quer acreditar, porque a nossa mente, ela acredita naquilo que ela quer, naquilo que a gente deixa ela acreditar. Então, muitas vezes a gente não acreditava que mudar era preciso, que melhorar era preciso, que cuidar mais da nossa conexão conosco mesmo e com Deus era necessário, que dar o de melhor que a gente poderia dar para o nosso corpo era necessário também. A gente achava que isso não era necessário. Então, a gente levava uma vida no piloto automático, né? Como fala a nossa mentora lá, sempre que a gente faz mentoria lá com a Paty, ela sempre fala, eu vivia no piloto automático, né? O piloto automático é aquilo que tu faz tudo na tua vida automaticamente, sem pensar. Vai
Levanta de manhã, acorda de manhã, vai lá e faz sempre as mesmas coisas, vai, toma teu banho, escova teu dente, toma um cafezinho, vai pro trabalho, volta do trabalho, almoça, vai pro trabalho, volta do trabalho. É sempre casa, trabalho. Tem um outro mentor meu que sempre fala assim, casa, trabalho, trabalho, casa, trabalho, trabalho, casa. E a gente nunca para valorizar as coisas que realmente são importantes para nós como seres humanos, para todos nós como seres humanos. Porque cuidar dessa parte da mentalidade, das emoções e do nosso físico e do nosso alimentar, que é a nutrição do nosso corpo, isso é primordial, isso deveria de estar em primeiro lugar. E a gente deixa isso na parte secundária, né? Se sobrar tempo, eu vou me alimentar direito, senão eu vou comer um hambúrguer, vou comer uma torrada, vou só tomar um café preto, com açúcar ainda, né? Que é mais uma Era coisa que fácil. não. Aquela época era com açúcar, no meu caso era. Agora não, agora já mudei, né, o hábito e eu nem tomo mais café, sabe? Eu faço lá aquelas misturas, coloco cacau, coloco lá uns pozinhos e faço um pouquinho lá daquele café solúvel. E aí eu tomo aquele ali para me dar aquele up de manhã, né, para trabalhar. Mas café mesmo, assim, eu acabei tirando, sabe, Fátima? É como você está falando também, as mudanças, né, de hábito, porque eu percebi que ele não me fazia bem. Mas como você está falando assim, a gente parar. E aí, esse período eu parei. Foi um dia que eu estava muito estressada. Foi esse dia que o organismo me falou. E eu acho que conectado com o sagrado também. Esse dia eu cheguei muito cansada em casa, teve um estresse muito grande no trabalho. E aí eu sei que aí eu fui na sala de uma amiga minha que trabalhava lá, falei, nossa, eu tô tão cansada, tão estressada, doida para acabar esse plantão para mim ir para casa. E ela fazia uns sabonetezinhos de frutas, essas coisas assim. Ela fez um sabonete, ela fazia uns sabonetes lá de frutas, ervas, essas coisas. Ela colocava lá essa alquimia lá. Ela é dessas assim que faz essas coisas. Aí ela, olha, tem um sabonete aqui de maracujá e tal, vou te dar esse sabonete. Quando chegar em casa, você toma um banho, né? E ele tranquiliza um pouco. Tinha calêndula, camomila, tudo misturado. Tá bom. Aí eu cheguei em casa, tá? Aí tirei a roupa, fui pro banheiro, tomei banho, né? E ali quando eu tô ali, né? Não, antes disso, na noite anterior, eu tive uma experiência assim bem sobrenatural, que falou assim para mim: tem um tumor dentro de você e você vai ter que ir ao médico. E essa voz falou comigo isso na madrugada anterior, falou 3 vezes. Eu nem dei importância, né? Falei, vai dormir. Deve ser coisa da minha cabeça. Nossa, Vai dormir, tô cansada, deve ser coisa da minha cabeça. Aí acordei e tal, fui pro plantão, né? Aí aconteceu essa história que eu te falei, que tô falando aqui pra vocês, né? Que eu fui lá na sala da minha amiga e tal, ela me deu esse sabonete. Aí, chegando em casa, tá? No final do plantão, 19 horas, 19h30, eu moro perto do local do trabalho. Aí eu cheguei em casa, fui tomar banho. Gente, aí quando eu tava lá, me esfregando toda, ensaboando, quando eu passo a mão aqui na mama, eu percebo um carocinho, sabe? Pequenininho, assim, tipo um botão de camisa. Aí eu falei assim, nossa, é o câncer. Eu falei assim, na hora do banho, eu falei, eu canso. Mas aquilo não me, sabe, abateu, não me deixou chateada assim, nem nada, nem temerosa e tal. Eu falei, mas amanhã eu vou trabalhar no hospital, né? Amanhã eu já vou procurar um médico. Aí foi feita. Eu cheguei lá no doutor, na época era um doutor, trabalhava lá com a gente, chamado doutor Barroso. Falei, doutor Barroso, olha aqui para mim, por favor. Tem aqui, ele era clínico geral, hoje ele já aposentou. Eu falei, olha aqui. Aí eu fui lá na sala dele, né? Tinha a sala dos médicos e tal, os médicos estavam lá, eu chamei ele no cantinho, falei, olha aqui, dá para você examinar para mim? Ele examinou e tudo, olhou e viu que tinha um carocinho mesmo. Aí já passou todos os pedidos de exame e eu fui fazer, né, mamografia, fui fazer os exames de imagem, exames de laboratório e deu o que realmente era. Então, é importante nós ouvirmos, né, a nossa voz interior. Existe
A palavra diz que existe um anjo, né, que anda conosco. Nós temos essa, essa figura espiritual, né, digamos assim, essa persona espiritual que está do nosso lado, muitas vezes. E aí, é como você falou, no automático a gente nem ouve. E é essa voz, né, que eu creio que seja voz divina, voz do sagrado, voz do eterno, né, do Supremo, que falou comigo naquela madrugada, que fez com que eu fosse, né, buscar, né, a resposta do que estava acontecendo comigo. Então, por isso que é importante nós realmente pararmos, nós realmente assim, ouvir, né, a voz que fala dentro do nosso interior, ouvir o nosso corpo, como você falou, às vezes o corpo está dando sinais que a gente nem percebe. Depois eu fui ver que realmente eu estava tendo sinais. Eu ficava muito tempo em pé, eu chegava em casa com os pés muito doloridos, muito inchados. Então, os dedos, às vezes, no final do dia, os anéis não saíam de jeito nenhum, sabe? É, e aí você tem que analisar, perceber, né? Você como um ser completo, como um ser, né? Que é um todo. Você não é somente, né, uma máquina que é feita ali para trabalhar, trabalhar, trabalhar. Você tem que ter o seu descanso, você tem que ter a sua individualidade com Deus, você tem que ter este olhar para essas mudanças de hábitos, observar o que você está comendo, tirar o seu período de descanso no período de férias. Eu nem tirava férias, Fátima. Às vezes eu tirava férias, eu vendia as férias, sabe? E continuava trabalhando. E entrava ano e ano, eu lembro que teve um ano que foram 5 anos seguidos sem tirar férias. Sem olhar para mim, sem tirar esse tempo, sabe? Para o meu lazer, para o meu descanso. E aí foi uma vez que eu fui ao médico também, e ele já estava assim, sabe? Cheio de cabelos brancos e tudo. Aí eu estava com algumas queixas e tudo isso antes do câncer. Aí ele falou, aí eu falei para ele, falou, isso é estresse, é estafa, é cansaço, né, de muito trabalho e tal. Falei, deve ser porque tem 5 anos praticamente que eu não tiro férias, né, porque daquela época, eu podia vender férias no serviço público, eu vendia minhas férias todas. E aí ele falava, olha, não faça isso com você. Você está vendo que eu estou aqui, já estou quase aposentando, estou com cabelos brancos, trabalhei em 3, 4 empregos, né, aqui dentro dessa cidade, saía de hospital, entrava em clínica, e saía de dia, saía de madrugada vendo paciente nas enfermarias, e não valeu a pena, porque eu não fiquei rico, não comprei um carro, não comprei um iate, não comprei um avião, e eu só tive prejuízo porque eu não vi meus filhos nem meus netos crescerem. Mas ele já estava já em finalzinho de carreira e depois ele se aposentou. Então ele falou, não faça isso com você, porque essa superatividade que você, esse ativismo que você está hoje aqui, amanhã, lá na frente, não vai dar nem para você se manter com seus medicamentos. Aí eu parei para refletir, né? E foi quando eu comecei a tirar as férias. Mas nisso, o corpo já estava adoecido, né, Fátima? Tem alguém aí? Sim, tô escutando. Nossa, e na verdade o corpo já estava pedindo socorro, né? E aí você estava aí com tudo isso, né, acontecendo na sua mente, no seu íntimo, no seu cansaço mental e emocional, né? Porque a gente cansa a cabeça. Eu sempre digo assim, cansa a cabeça da gente, cansa o cérebro, mas também cansa as emoções, cansa o nosso emocional, porque a gente não se permite mais sentir as emoções. Porque a gente bloqueia as emoções, a gente não deixa elas aparecer, não deixa elas dar os sinais dela, não deixa elas falar conosco. E aí, com tudo isso, a gente acaba se bloqueando para outras coisas, para as coisas que nos dão prazer, as coisas que nos dão satisfação, que nos trazem vida, que nos trazem sentido para a vida, eu digo assim, porque viver no piloto automático, ou viver trabalhando, ou vender as férias, como você mesma falou, né? Não se dar ao direito de estar conosco mesmo, né? Isso é muito cruel, isso é muito cruel porque a gente negligencia
a gente viver, ter uma vida, como que eu vou dizer assim, uma vida que você presencia aquela vida, que você sente aquela vida, porque você trabalha ali, você faz tudo no automático ali, é como se você fosse uma máquina, como se você fosse um robô, e não como se você fosse uma pessoa que tem direito de sentimento, que tem direito de sentar, de relaxar, de É um viajar, de indivíduo, curtir a né? vida. Exatamente. Então, tudo isso, a gente se tira esse direito. E aí, quando a gente é diagnosticado, quando a gente enfrenta um diagnóstico no câncer, a gente se pergunta, para que tudo isso, né? Onde que eu vou chegar com tudo isso? O que que eu estou fazendo com o meu corpo, com a minha vida, com a minha família? Muitas vezes a gente não tira tempo para a família também. E aí a gente depara-se com aquele fundo do poço que muitos dizem, com aquele abismo, com aquela solidão, que nem a Luzene já falou ali, né? Aquela solidão que dá aquela angústia, aquela nostalgia, né? Exatamente. Você não sente prazer mais em nada, porque você tá ali como se você fosse um robô. E Exatamente. aí isso tudo vai adoecendo você, vai adoecendo seu corpo, sua mente. E essa saúde, ela é um conjunto, não é, Fátima, né? Nós, como os indivíduos, né, somos um ser integrado, né? Como a gente falou, de corpo, de alma, de espírito, e a ciência já está provando que realmente as emoções, ela tem, assim, sabe, um fator bem primordial para desencadear doenças, né? A psicologia já fala isso há 30 anos, a medicina agora começou, né, também há algum tempo já começar a relacionar, né, as emoções A com a valorizar mais isso. Inclusive, a medicina também está valorizando mais a espiritualidade, né? A própria medicina já está valorizando e orientando, assim, estimulando as pessoas que elas tenham um propósito, que elas tenham fé, que elas tenham positividade. E a positividade e a fé, elas andam muito juntas. A positividade, a fé, a paz, a alegria, isso tudo você tem porque você se dedica a cuidar dessa parte dessa energia espiritual e emocional que a gente tem dentro da gente. E o que me chama muita atenção, a gente falar sobre mentalidade e mudança de hábitos, que a gente é chamada e a gente é praticamente assim, obrigada, quando a gente passa por um diagnóstico de câncer, a mudar o nosso estilo de vida por conta do nosso tratamento, né? Então a gente para de comer algumas coisas, para de beber algumas bebidas, inclusive o leite também, na época da quimioterapia, o leite ele é uma coisa que é bastante pesado, um alimento pesado, então muitas vezes a gente para até de consumir leite e derivados. Então depois quando a gente volta a querer incrementar tudo isso na nossa alimentação novamente, muitas vezes o corpo reclama. E aí a gente tendo que mudar o nosso estilo de vida durante o tratamento, depois a gente quer voltar novamente a comer tudo que a gente comia ou a beber tudo que a gente bebia e a gente vê que o nosso corpo não está mais aceitando, que o nosso corpo não é mais o mesmo. Nossas células não são mais as mesmas, elas passaram por uma mutação, elas passaram por uma agressão com toda aquela medicação que elas receberam, né? Então, para conseguir eliminar células tumorais, para conseguir matar células do câncer, muitas vezes, a maioria das vezes, a medicação mata as nossas células boas e o nosso organismo ele precisa se regenerar novamente e criar de novo essas células boas. Então, na verdade, são outras células que a gente tem no nosso corpo e aquelas células não conheciam aquela forma de se alimentar. Então, muitas vezes, elas também não aceitam mais esse novo modo da gente se alimentar. Então, a É, gente precisa
mudar os hábitos, e a gente muda muitas vezes os hábitos, a gente implementa na nossa vida, mas a gente não consegue ter uma constância. E por que que a gente não consegue ter uma constância quando a gente muda nossos hábitos e dali um tempo a gente cai naquele piloto automático novamente? Porque a gente não muda a nossa mentalidade. Porque no momento que a gente mudar a chavinha lá dentro da nossa mente, que foi tudo aquilo ali que nos adoeceu, tudo aquilo ali que nos prejudicou, e o quanto que isso prejudica a vida de muitas pessoas que nunca tiveram um diagnóstico de câncer, mas que têm uma vida também prejudicada pela sua alimentação e pelos seus maus hábitos, o quanto que isso é prejudicial e o quanto que é preciso trabalhar a nossa mentalidade para que a gente tenha uma mentalidade que seja direcionada para sempre se ter vida, uma qualidade de vida em abundância, em todos os sentidos. Então, a gente é feito à imagem e semelhança de Deus para que a gente tenha uma vida abundante, com abundância. Então, a gente precisa trabalhar a nossa mentalidade para que isso seja alcançado, trabalhar a nossa positividade, o nosso cérebro, para que a gente consiga atingir esses objetivos. Então, é muito importante cuidarmos da nossa mentalidade. E nos conhecermos, né? Quando você perceber que você está ali naquele campo magnético da negatividade, você mesmo falar para você, olha, eu não quero ficar aqui, sabe? Aqui não é o lugar que vai me trazer saúde, que vai me fazer bem, e eu vou mudar, né? Como você falou, vou virar a chavinha e vou pensar positivo, porque a negatividade eu já tenho, né? E o mundo já está tão cheio dela, então eu não vou me conectar mais nesse campo. Eu vou buscar, né, essa positividade, esse poder da cura, essa presença que todos nós temos. Todos nós temos essa presença curadora infinita dentro de nós, né? Que é capaz de mudar, de transformar o nosso corpo, mudar a nossa mente, mudar hábitos não é fácil também, mas a gente consegue mudar depois que você começa a mentalizar, gente, eu vou fazer esse sacrifício, eu tenho que fazer, porque, tipo, eu não gostava de fazer atividade física, eu tive que mudar totalmente, né, essas condutas de práticas, né, na minha vida de não ser sedentária. Então, eu tive que, ao longo desses 6 anos, ressignificar muita coisa, sabe? Para que eu pudesse estar aqui hoje. E a gente é grato. Muitas pessoas falam, ah, mas o câncer, ai, fulana teve o câncer. Nós tivemos uma oportunidade, gente, de mudar, né? De mudança. Tem pessoas que realmente têm um diagnóstico mais sombrio, né? Um desfecho não tão bom, mas enquanto você está aqui vivo, você está com seu, né, respirando, com seus olhos abertos, você teve a oportunidade, sim, de buscar o melhor para você, né? Claro que a gente não queria ter, né, Fátima, essa doença para poder a gente chegar nesse nível de mudanças que são necessárias para nós, que foram necessárias para nós mudar a nossa saúde, a nossa qualidade de vida, e estarmos, né, bem. Nós queríamos isso, mas já que a gente teve que passar receber, né, o diagnóstico, então vamos fazer valer a pena, né, de estar aqui. Porque tem Verdade. um paciente que às vezes eles se entregam, né? Nossa, eu vi várias, sabe, que quando descobriu não tiveram forças para seguir, né, além e deixaram muitas vezes a doença, né, invadir, mas a gente tem que se posicionar, né, e lutar até o fim, né? E Sempre falava posicionar. assim, sempre falava, se for para morrer, não vou morrer de joelho, não, vou morrer de pé lutando, né? Com Então, não vou me ajoelhar certeza. nessa doença, ela não é maior do que Deus, né? Ela não é tão poderosa assim para querer me destruir. E se Deus permitiu que eu estivesse aqui ainda até agora, porque existe sim capacidade dentro de mim de mudar, né, o histórico e de passar, né, pela mão dos médicos. Ele tem poder de curar, de realizar o sobrenatural se ele quiser. Mas se ele Com não quiser, certeza. ele fala, não, quero que você vá
para o médico, quero que você passe por cirurgias, que você faça todo o protocolo de tratamento, é uma cura também, né? Nós estamos curadas, né? Em nome do Pai, estamos curadas, estamos, né? Algumas, tá, eu estou em remissão, mas para mim eu já estou curada, né? Independente do que vai vir pela frente, eu não penso no futuro, hoje eu penso no presente. E como você falou também, como a gente falou aqui do automático, muitas vezes eu estava muito no futuro, vivendo um Uhum. presente, olhando lá na frente, ansiedade, né? E aí agora eu tenho hoje, eu vivo hoje, eu acordo de manhã até às 24 horas desse dia é o meu dia, é o meu presente, né? Por isso que fala presente. O futuro é É, amanhã, não me pertence, eu não tenho ele, eu tenho hoje, então eu vou viver tudo que eu tenho para fazer hoje, com viver toda. o hoje. É, Viver o hoje e não viver e reviver também o que teve ontem, né? Ontem, ontem, ano passado. não, Então, eu sempre digo que quem passou pelo câncer e conseguiu tirar alguma lição disso e fazer disso um propósito ou algo que pudesse ajudar outras pessoas, é porque aprendeu a lição, né? Então, eu acho que para a gente estar aqui hoje falando publicamente sobre isso, é porque a gente se curou não somente do câncer, mas a gente se curou de todas as outras enfermidades que a gente tinha, né? Mente, corpo e espírito. Então, a gente está aqui porque a gente quer compartilhar isso, a gente quer que... E a Luzene falou uma coisa muito importante, que a gente não precise passar por isso, o que a gente passou, que a gente não precise passar por um câncer para que a gente desperte essa nova mentalidade, esse cuidado que a gente precisa ter com o nosso corpo e conosco como um todo, né? E isso é tão bom quando a gente consegue começar a cuidar de tudo isso que Deus nos deu, que é o nosso corpo, a nossa vida, sem a gente precisar ser violentada como a gente foi por um diagnóstico de câncer, né? Então, vocês que estão aqui nos escutando, gravem isso bem em suas memórias, em seu coração. Aproveite a vida, curta a vida, cuide da sua vida. Se você está se identificando com alguma coisa que a gente falou aqui, algum estilo de vida, algum hábito, ou piloto automático, ou se você também, como a Luzene, está aí vendendo suas férias, pense bem na oportunidade. Férias é para você curtir, para você se cuidar, para você estar com você, para você se curtir e sentir a sua presença, sentir você mesmo. Quando que você se dá esse tempo de você sentir a você mesmo? Quando você se dá esse tempo de você orar em silêncio, meditar em silêncio, curtir a sua presença? Nós precisamos nos curtir também, nós precisamos nos fortalecer para que a gente possa ter essa mentalidade criativa, positiva, autoconfiante, né? Que a gente possa confiar na nossa capacidade intelectual, na nossa capacidade de cura, de processo, de progresso na nossa vida, porque tudo isso está dentro de nós, como a Luzene falou. Só que a gente precisa buscar, precisa deixar isso despertar também, porque às vezes a gente sufoca tudo isso dentro de nós, né? E aí a gente fica doente. Uma simples gripe, que nem eu estou agora, pode ser também de um estado emocional. Pode ser algo que eu esteja talvez querendo falar e não consiga falar, aí a garganta trava, os olhos lacrimejam, né? Começa a correr a lágrima, começa a correr líquido da narina, começa a dar toda essa coisa, né? Essa rinite alérgica e tudo. A gente sabe que isso também tem um fundo emocional. Eu estou passando por uns processos aqui bem desafiadores. Eu estou me capacitando, estou estudando, estou expandindo a minha consciência
estou evoluindo a minha consciência e isso tudo me traz uma nova mentalidade, mas também traz consigo o medo do novo, traz consigo a mudança. Então, tudo isso pode mexer sim com o nosso emocional, com o nosso corpo, mas tudo isso é necessário para que a gente desperte. Então, não deixe de prestar atenção nos sinais que o seu corpo está dando. Vá atrás, ouça ele e cuide dele como ele merece ser cuidado. Nossa live foi incrível, Luziene, suas considerações finais aqui, então, que a gente já está quase uma hora em live. Para quem pretendia ficar 20 minutos, Fátima, né? Minha conexão deu certo, viu? Aqui tá, a minha conexão não estava muito boa, não, mas deu tudo certo. Então, realmente, foi ótima live, eu gostei também, e assim, quero reforçar para todos que estão aí, né, assistindo, para aqueles que vão assistir no futuro, vão assistir amanhã. Quando eu descobri o diagnóstico, ainda bem que em 2017 tinha muitas pessoas já dando seus depoimentos, né, nas redes, mas há 15 anos atrás, 10 anos atrás, não se tinha, né? A gente não conseguia ver depoimentos, não tinha tanto esse leque, né, de abertura para tratamento, como é que você vai se alimentar, exercício. Hoje a gente tem profissionais oncológicos em todas as áreas, né? Na área da mente, na área do exercício físico, os médicos, né? Então, tem muita gente se especializando, então, realmente o leque se abriu e está mais fácil. Então, para as pessoas que estão aí, não esperem, né? Chegar nesse ponto que a gente chegou e que vocês possam também pegar, né, essas nossas experiências e aplicar na vida de vocês para que não chegue nesse nível, né? E mudar os hábitos enquanto você pode, enquanto você está saudável, enquanto você ainda está, né, dando conta de fazer suas atividades sem ter que parar, sem ter que, como eu tive que parar, era muito ativista em trabalho, mas tive que ficar 1 ano e meio sem ir para o local de trabalho por causa do tratamento. Então, dá tempo e sempre declarar, né, as palavras boas, positividade, né, como a gente falou aqui, procurar fazer as atividades físicas, as mudanças de hábitos também na alimentação e, né, e é isso. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Né? As pessoas estão ouvindo aqui. Eu não consegui ler comentários de ninguém, né, Fátima? Depois a gente responde se alguém, né, quiser fazer alguma Isso. pergunta depois. E A o gente responde. pessoal também podem colocar lá na descrição do nosso vídeo depois também alguma dúvida, alguma pergunta ou até mesmo alguma contribuição, né, com a nossa live. A gente vai ficar muito feliz. A gente vai deixar salva essa live e aí vocês podem comentar também lá na descrição do vídeo. E muito obrigada, Luzene, por você ter aceito esse convite. Foi muito importante todo esse teu compartilhamento de tua vida, dessa fase da tua vida. E te admiro muito, você é uma pessoa muito guerreira, muito, muito batalhadora, vencedora. E seja sempre assim, com esse sorriso lindo, com esses conselhos maravilhosos. E vamos continuar contribuindo para uma humanidade mais interessada em cuidar de si e cuidar um dos outros, né? Porque a gente precisa desse cuidado, a gente como ser humano precisa desse carinho, desse cuidado. Então vamos nos ajudar mutuamente, vamos nos ajudar a cuidar, a orientar, a inspirar, a motivar. Hoje eu posso estar lá no fundo do poço, mas amanhã eu posso ser a inspiração para alguém que, por eu ter conseguido sair lá do fundo do poço. Então, a gente sempre precisa de uma luz, de uma palavra, de um abraço, de um carinho, e a gente nunca também pode negar isso para ninguém. Assim como a gente gosta de receber, a gente também precisa dar para as pessoas que precisam de nós. Então, muito obrigado pela sua fala, por tudo que você nos trouxe aqui, e com certeza
a gente vai poder fazer outras lives também, falando sobre outros temas também, que nos ajudaram a vencer, e hoje a gente transformou completamente a nossa vida é totalmente diferente. E uma coisa que eu gostaria de deixar aqui no final, uma frase que sempre me marca muito, é que quando as pessoas me perguntavam, quando eu estava em tratamento e eu estava fazendo fisioterapia para reabilitação do meu braço, que eu tive que fazer esvaziamento axilar, fiquei com sequelas, e aí as pessoas perguntavam assim, mas quando você vai voltar à sua vida normal? E isso sempre me chamava muito a atenção, porque eu tinha muita vontade de voltar à minha vida normal, lá no início do tratamento e tudo, né? E aí, quando eu fui vendo e fui tomando consciência que aquela vida, entre aspas, que era chamada de vida normal, foi a vida que contribuiu para que eu ficasse doente, eu nunca mais quis ter aquela vida normal. Então, a minha vida, tenho certeza que a vida da Luzene também é uma vida completamente diferente hoje, mas eu tenho certeza que é uma vida muito mais plena, muito mais feliz e muito mais completa, né? Então, a gente só tem a agradecer. Muito grata a Deus, né, por essa segunda oportunidade de estar aqui. E também agradeço a você o convite, eu também admiro o seu trabalho, sabe, assim, você é uma mulher muito inteligente, que realmente busca, né, passar informação para esse público aí oncológico. Infelizmente, a estatística estão falando aí que a cada ano vai crescer mais, né, 704 mil, não sei, até 1.000 casos até 2025. Então, as pessoas têm que realmente parar, pensar e mudar, ressignificar a vida, né, para não entrar nas estatísticas como nós entramos, né. E assim, muito obrigada pelo convite. E eu gosto de terminar assim, de declarar, né, a partir do momento que eu tive essa segunda oportunidade, eu sempre gosto de falar essa frase assim, que a saúde de Jesus, ela repousa sobre todas as minhas células do meu corpo. Todas as células do meu corpo agora são saradas. Saradas Amém. nele, o autor e criador da minha vida, da nossa vida. Tá bom? Amém. Um beijo aí no coração de todos que estiveram presentes. Eu consegui ver o nome de cada um, né? Pessoas que estão aqui, mas eu deixo um abraço carinhoso para cada um de vocês. E boa noite a Amém. todos. Amém. Boa noite a todos vocês também. Deus abençoe a Um todos. beijo. Tchau, tchau.